Hare Krishna, boa tarde a todos. Então vamos iniciar aí as nossas leituras meditativas, novo quadro, nova série aqui nesse canal, nesse Instagram, nesse perfil 15 minutos, que agora se chama 15 minutos Bhakti, né? Nós vamos iniciar então leituras de todos os livros de Chandramukha Swami em ordem de publicação. Então nós vamos iniciar por esse, Haridas, o servo perfeito dos santos nomes. E a cada dia, né, de segunda a sábado, meio-dia, nós vamos ler só 15 minutos desses livros. Vamos começar por esse, depois a gente vai começar por outros, né? E assim a gente vai seguir fazendo essas leituras meditativas. Será assim uma leitura meditativa seguindo os passos do próprio Chandramukha Swami, né, meu mestre espiritual, porque assim só ler, né, às vezes a gente lê e surge alguma vontade de falar alguma coisa sobre o que se leu, né? Então eu vou me dar essa liberdade também de fazer pequenos comentários quando for necessário diante dessa leitura, tá bom? Então nós vamos iniciar, eu vou ler tudo, tá, gente? Eu não gosto de deixar nada do livro, então dedicatória, prefácio, introdução, tudo vai ser lido por nós aqui, tá? Vou colocar um timer aqui e deixa eu dar então boa tarde a 3 amigas que chegaram aí, muito obrigada pela presença de vocês, Danusa Espíndola, Manjari Tulasi e Marlete. Hare Krishna, meninas. Muito obrigada aí pela presença de vocês, viu? Espero que seja satisfatória essa audição, essa leitura, né? Vou colocar aqui um timer, deixa eu ver aqui, pra gente fazer 15 minutos certinho. Aqui. Ok. Vamos iniciar então, sem mais delongas. Então, Haridas, o servo perfeito dos santos nomes de Chandramukha Swami. Na dedicatória, né, na primeira página, ele diz o seguinte: a todos aqueles que estão sinceramente se refugiando nos santos nomes, ao meu querido guru iniciador Srila Hridayananda Das Goswami, que está sempre me inspirando a executar Harinama na companhia dos devotos, e finalmente ao guru instrutor do mundo inteiro, Sua Divina Graça Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que tem espalhado efetivamente as glórias dos santos nomes nos 4 cantos do mundo, cumprindo assim a profecia de Sri Chaitanya. Essa foi a dedicatória. Vamos agora para o prefácio. Esse prefácio, então, quem está falando é o autor, tá? Chandramukha Swami, em 25 de março de 1999, na ocasião do Sri Ramanavami, Govardhana Lila Ashra, São Bento do Sapucaí, São Paulo. Ele diz o seguinte: devo confessar que este livro surgiu de uma forma bastante natural, tendo desenvolvido uma apreciação especial pelo caráter infinitamente glorioso de Haridas. Dediquei-me desse modo a uma pesquisa sobre sua vida e ensinamentos. Só um detalhe para quem não sabe: Haridas é uma espécie de santo. Como a gente conhece a história de vários santos católicos, né? São Judas Tadeu, São Francisco de Assis, Haridas ele é considerado assim, numa linguagem cristã, um santo, tá? Ele é um santo Vaishnava, assim, considerado. Continuando, tal trabalho de pesquisa visava simplesmente minha própria purificação, não existindo a menor pretensão em transformá-lo num livro. No entanto, devido à inspiração que recebi de alguns devotos, decidi apresentar esta publicação, cuja base de pesquisa foram principalmente os escritos de Sua Divina Graça Srila Prabhupada, em especial sua maravilhosa tradução com comentários do Sri Chaitanya Charitamrita. Fiz também pesquisa em alguns livros recomendados por Srila Prabhupada, tais como Chaitanya Bhagavata, de Srila Vrindavana Das Thakura, Sri Harinama Chintamani e Sri Navadvipa Dhamma Mahatmya, ambos de Srila Bhaktivinoda Thakur. Como fruto
deste trabalho não passa do resultado de pesquisas de textos autorizados, achamos conveniente imprimi-lo na esperança de servir aqueles que possuem fé no Senhor Chaitanya e nos santos nomes. Só assim, nosso esforço será recompensado. No Sri Chaitanya Charitamrita encontramos que, frequentemente, o próprio Senhor Chaitanya glorificava as qualidades transcendentais de Haridás, e nesse momento era como se tivesse centenas de bocas. Srila Krishnadas Kaviraja afirma, abre aspas, Sri Chaitanya sente muito prazer ao glorificar seus devotos, entre os quais Haridás é o mais importante. São inúmeras e insondáveis as qualidades transcendentais de Haridás. Pode-se descrever uma certa quantidade delas, mas enumerá-las na totalidade é tarefa impossível. Ninguém pode descrever todas as qualidades de Haridás. Alguma pessoa pode dizer algo sobre elas só para se purificar. Isso está no Chaitanya Charitamrita, no Antya-lila 3, 94 a 97. Então, Chandramukha Swami continua aqui. Se Krishnadas Goswami, uma alma eternamente liberada, dotada de avanço espiritual inconcebível, se sente incapaz de descrever as qualidades de Haridás na totalidade, que dizer de nós, neófitos na vida espiritual, sob a influência de tantos maus hábitos? Certamente, esta nossa tentativa é simplesmente um serviço aos pés lótus da comunidade Vaishnava, os quais são comparados a uma maravilhosa árvore dos desejos. Srila Bhaktivinoda Thakur afirma que dentre os diferentes níveis de sadhana bhaktas, aquele que está convencido de que todas as perfeições são obtidas simplesmente por cantar os santos nomes é o maior praticante. O Senhor Chaitanya pessoalmente instruiu essa lição em seus ensinamentos e dotou Haridás de poder espiritual, elevando-o à posição de Namacharya, uma autoridade espiritual no assunto do cantar os santos nomes do Senhor. Depois de aceitar sannyasi, a ordem de vida renunciada, o Senhor Chaitanya sempre se reunia com seus devotos em Jagannatha Puri para desfrutarem da associação espiritual e distribuírem o amor a Deus para todos. Ao perceber que um devoto se destacava em determinado aspecto do serviço devocional, o Senhor Chaitanya fazia deste devoto seu porta-voz para divulgar aquele tópico ao mundo. Portanto, para a devida divulgação de instruções espirituais, ele fez com que diferentes devotos falassem sobre diferentes assuntos. Sri Ramananda Raya, por exemplo, revelou as doçuras confidenciais das atividades conjugais do Senhor Supremo. Sarvabhauma Bhattacharya explicou a verdade sobre a liberação. Srila Rupa Goswami analisou os níveis e variedades de relacionamentos espirituais com o Senhor. E Haridás, através de sua vida e ensinamentos, glorificou a suprema eficácia e excelência dos santos nomes. Então, só um comentário rápido aqui, né? Haridás é o que existe assim de mais elevado em termos de exemplo ao cantar o Mahamantra Hare Krishna, ao cantar os santos nomes do Senhor, né? Por isso é tão importante ler a biografia dele e seus ensinamentos. Continuando, fazendo Haridás responder perguntas sobre o cantar, o Senhor Chaitanya o encarregou de difundir os princípios dos santos nomes. Esse diálogo transcendental entre o Senhor e Haridás foi misericordiosamente registrado por Srila Bhaktivinoda Thakur em seu livro Harinama Chintamani. E um pequeno resumo destas declarações será encontrado na segunda parte desta publicação. Desde o aparecimento do Senhor Chaitanya, os santos Vaishnavas explicaram que o cantar dos santos nomes é o principal entre todas as disciplinas e processos de adoração. Mesmo antes do Senhor Chaitanya, os antigos sábios Vaishnavas residentes em Vrindavana dedicaram-se a este sublime cantar. Os seguidores diretos do Senhor Chaitanya, como os 6 Goswamis de Vrindavana, ou os grandes acharyas mais recentes,
tais como Vishwanatha Chakravarti, Narottama Das Thakura e tantos outros, saboreavam constantemente o néctar dos santos nomes e explicaram de forma detalhada este método transcendental em seus trabalhos literários. Todas estas grandes almas estabeleceram sem equívoco que o processo ideal para cantar os santos nomes é fazê-lo livre de ofensas, incessantemente e na associação com os devotos. Mais recentemente, o perfeito servo dos santos nomes, Sua Divina Graça Sebhaktivedanta Swami Prabhupada, veio ao Ocidente e fez cumprir a profecia do Senhor Gauranga, que afirmava que os santos nomes seriam cantados em todas as vilas e cidades da terra. Através de seu incansável esforço devocional, Srila Prabhupada abriu as comportas do amor a Deus e distribuiu indiscriminadamente este valioso tesouro. Srila Prabhupada é, portanto, a própria personificação da pedra de toque dos santos nomes do Senhor. O néctar de seus ensinamentos é um verdadeiro tônico espiritual para as almas sedentas de Bhakti e, ao entrar em contato com esse néctar, uma pessoa se torna realmente afortunada e abençoada por Krishna. Como almas realmente caídas, devemos nos agarrar aos pés de lótus de Srila Prabhupada e humildemente orar para que possamos um dia alcançar a plataforma de cantar os santos nomes sem ofensas. Só assim poderemos viver eternamente na companhia dos santos Vaishnavas e compartilhar com eles de grande êxtase espiritual. Portanto, se o Senhor Krishna assim permitir, espero que este livro seja aceito por Srila Prabhupada como uma oferenda insignificante e humilde aos seus pés de lótus. E espero que todos os seus seguidores possam tirar proveito espiritual dele. Meu desejo sincero é que eles derramem suas bênçãos sobre a minha cabeça. A serviço dos devotos do Senhor, Chandramukha Swami. Muito bom esse prefácio, né? Vamos iniciar então a introdução, porque ainda temos 5 minutinhos aqui. Ao iniciar seus estudos da consciência de Krishna e passar a se dedicar às atividades do serviço devocional, todo praticante sincero se vê deslumbrado com um oceano de néctar que se descortina diante dele. Trata-se do oceano inesgotável do amor a Deus, onde somente os seguidores estritos de Sri Chaitanya podem mergulhar profundamente e saborear este néctar divino. Este oceano é o habitat natural dos associados pessoais do Senhor, que se deleitam nas águas refrescantes do serviço devocional amoroso ao Senhor, sempre ocupados em ouvir, cantar, lembrar, oferecer orações, servir os pés de lótus, fazer amizade e entregar-se totalmente. Os associados do Senhor são almas eternamente liberadas e, por se ocuparem constantemente no serviço devocional, são considerados como idênticos em qualidade ao próprio Senhor. Tais servos perfeitos do Senhor são seus associados pessoais e permanecem completamente conscientes de Krishna, mesmo vivendo neste mundo material, pois se ocupam unicamente na missão da Suprema Personalidade de Deus. Eles compreendem que só o serviço devocional a Krishna pode aliviar alguém de todos os problemas da vida e, por isso, fazem grande esforço para introduzi-lo neste mundo. A este respeito, Srila Prabhupada comenta, abre aspas, na história, há muitos exemplos de devotos do Senhor que arriscaram suas vidas para difundirem a consciência de Deus, tais como Haridas e Prahlada Maharaja. Por que correr este risco? Porque eles queriam espalhar a consciência de Krishna, e isso é difícil. Quem é consciente de Krishna sabe que as pessoas sofrem porque se esqueceram de sua eterna relação com Krishna. Portanto, o maior benefício que se pode prestar à sociedade humana
é aliviar o semelhante de todos os problemas materiais. Por isso, o devoto puro ocupa-se a serviço do Senhor. Esse é um comentário de Prabhupada na Bhagavad Gita, verso 55, capítulo 11. Esse tópico, ele, fazendo um comentário rápido aqui, né? Esse tópico, ele realmente é muito grandioso, assim, é muito interessante, né? Ver Prabhupada falando isso. Que o devoto puro, ele arrisca tudo para espalhar o serviço devocional, o Mahamantra, a consciência de Krishna no planeta, né? E nos universos, seja lá onde for, em qual planeta. Porque ele sabe que todo o sofrimento de todas as pessoas nesse mundo material só serão sanados com esse serviço, com esse amor a Deus, né? Então, para aliviar as pessoas de todos os problemas, eles arriscam tudo, né, para dar isso para as pessoas, porque eles sabem que realmente esse é o maior benefício que se pode prestar à sociedade humana, é espalhar o Mahamantra e ensinar as pessoas sobre o serviço devocional, né? Acho que eu vou parar por aqui então, gente, porque daí depois já começa a outra página, né? E já está acabando aqui o tempo, não vai dar para ler todo o parágrafo. Então, muito obrigada, mais uma vez agradecer aí, Marlete, minha amiga querida de Niterói, da minha terra, minha conterrânea. Saudade de você, Marlete, sempre que você vem aqui, eu tô, né, presa em alguma coisa, a gente não consegue se falar. Mas é isso, que a gente vai se ver no Ratha Yatra, né? E a Danusa Espíndola também, muito obrigada pela sua presença. Então a gente se encontra amanhã às 12 horas ao meio-dia de novo. Obrigada, Danusa. Haribo. Saudade, Marlete.